عيني لا ثقب للنور فيها، عين التكسير تقتفي الأثر خارج مسرح الآثار، خارج مدينة الشجر. كان في بالجزيرة كاميرا واحدة فقط اللي هي عند الإدارة. ولما كانوا بدهم يصوروا شيء كان لازم يجي شرطة مع الشخص المصور، مع اللي بده يصور. ممنوع تصوير، ممنوع يكون معك كاميرا، ممنوع تحمل تليفون. Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite, professora Muna. Primeiramente, gostaria de agradecer. A gente pode trocar, por caso, acho que é mais fácil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite recebido com muita satisfação. É um prazer estar aqui no Cinema Urbana pela primeira vez, eu que venho de Natal, e presenciar um evento tão grandioso, tão importante, ao lado da professora Muna, que possamos juntas fazer um debate interessante. E agradeço a vocês que ficaram aqui após o filme para que possamos debater, para que possamos dialogar sobre temáticas tão importantes que acabamos de ver. E gostaria de apresentar a professora Muna. Muna Odé é professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Nascida em Jerusalém, vive no Brasil desde 1992. Bióloga formada pela American University, possui formação em antropologia médica, pesquisa social aplicada e sociologia da saúde. Atua nas áreas de saúde coletiva, saúde do homem, gênero, raça, migração, saúde mental e colonialidade, com forte envolvimento em pesquisa, ensino e extensão. Defensora da causa palestina, Muna tem se manifestado publicamente contra a ocupação militar e o apartheid imposto por Israel, que denuncia como um processo de colonialismo e genocídio. Criticou duramente os ataques recentes à faixa de Gaza e defende o fim da guerra contra Gaza e os territórios palestinos ocupados, o apoio humanitário imediato a Gaza e o rompimento do Brasil das relações comerciais, diplomáticas e acadêmicas com Israel, como parte do movimento global palestino de boicote, desinvestimento e sanção, o BDS. Sua trajetória combina sólida formação acadêmica com firme compromisso ético e político com os direitos humanos e a autodeterminação dos povos. Eu gostaria de iniciar esse debate provocando uma primeira pergunta, que inicialmente vai ser para a professora Muna, mas ela está aberta a todos vocês. E é básico, é simples, mas eu queria saber de você, o que é que você sentiu ao ver esses 3 filmes, a primeira sensação que você fala sobre isso. Boa noite, muito obrigada pela apresentação e agradeço a presença de todo mundo aqui. Bom, a primeira ideia que me passa, já que você também apresentou o vínculo, o compromisso que eu tenho com o BDS, é denotar, obrigada, é denotar de que já no segundo filme faz-se referência ao BDS, né? Vocês puderam acompanhar a referência à grande revolta de 1936 a 39,
no qual, e aí ela demarca a partir de 34, quando ocorre a construção desse gasoduto, né, de Kirkuk. Kirkuk é Iraque, até Haifa. E os atos que foram realizados por parte de palestinos e por parte de outras nacionalidades, dos outros países, da Jordânia, fez referência a isso. Então, para mim, é uma linha que percorre uma luta histórica. Então, a primeira coisa que me passa assistindo aos filmes, especialmente os dois, é uma continuidade, né? Então, a questão de boicote, desinvestimento, sanções caracteriza a luta anticolonial palestina desde os tempos da construção desse gasoduto a qual se referem. E, evidentemente, nós estamos falando de um projeto colonial nitidamente ligado a uma proposta, a um projeto imperialista, né? E também capitalista, pois trata profundamente dessa questão, né? Dos interesses de o império, né? Na sua presença naquela região, estendendo a terras, ironicamente, hoje em dia, sendo reclamadas ou exigidas por Benjamin Netanyahu como sendo parte do grande Israel. É interessante, né, fazermos essas conexões. Mas voltando à sua pergunta, então, a continuidade, para mim, e a permanência das características de uma luta anticolonial. Obrigada, professora. Eu gostaria de passar para o público a palavra, se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. É um debate, então é interessante que todos participem. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Enquanto o público ainda... Alguém? Eu não entendi muito bem o problema de saúde que aquele senhor teve, né? Ele trabalhou durante o tempo, ele é árabe, né? Trabalhou, eu acho que num contexto de uma base militar israelense, me pareceu, né? E ele começa a passar a ter um problema de saúde. Não sei se vocês podem explicar isso. Se eu entendi sua pergunta sobre a condição de saúde desse senhor, que estava... Evidentemente, o relato é sobre um palestino deslocado, né? Então, tem toda essa história que nasceu em Haifa, faz o paralelo dessa ilha tá envolta por questões desconhecidas, de tudo mais, né, que foi descrito, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos também o vínculo que ele estabelece com esse espaço, que é uma ilha, mas é uma ilha adoecedora, né? É uma ilha que gera o adoecimento. Então, em vários níveis, quando ele se refere à ausência de vida social lá, são unicamente homens, é vigiada, é um lugar altamente... eu creio, né, militarizado também, e tudo mais. Então, isso por si só, e também a exposição. Eu li uma matéria, uma entrevista com a Razan, a diretora, e ela faz esse elo entre a produção do petróleo, né, porque é uma ilha onde tem o petróleo, né? Não sei se é gás natural ou o que seja, mas a exploração que existe lá é adoecedor. Eu estava me referindo à questão social e, portanto, mental também, e ele menciona isso, mas também deve ser a exposição a condições de insalubridade do trabalho, das condições de trabalho. Eu achei genial a forma como ela retratou isso por meio de bonecos, né? Então, não foram pessoas, mas aquele processo de socorrer o homem, de animação, exatamente, obrigada. Socorrer ele, levar para o hospital, e aquela figura, né, de Dashdash, a gente chama a roupa típica da região do Golfo, mas, de toda maneira, trata-se de uma figura de poder, né,
alguém que estava instruindo, inclusive, toda a linguagem física de autoridade e tudo mais. E a volta, né? Então, isso também nos traz de outros modelos, onde a vida é produzida em cima da não-vida, né? Da doença, é gerada por esse processo, e ele é submetido a um período. Eu acredito que ele foi envenenamento, exposição a material de alta periculosidade, né, perigoso. E, portanto, o tratamento é para restabelecer e para voltar a fazer a mesma coisa, né? E imagina isso replicado a milhares, com certeza, de pessoas que passaram pela mesma experiência. É forte, é muito oportuna a forma. Esse filme, acho que 2023 ou 24, é bem recente, mas como ela estabelece com uma forma a mesma, de forma nítida, essa presença inequivocada e tão forte de um estilo de vida, né, baseado da produção da doença, né? Eu estou me repetindo aqui um pouquinho, mas eu quero também. Será que eu respondi o que você está falando? Que eu já estou saindo para outras coisas, pensando em outras coisas também. E também assim a figura curvada, né, dessa pessoa, esse homem que passa toda a sua vida, facilmente poderia ter sido alguém, sei lá, aqui, qualquer lugar, submetido a condições de trabalho que sabemos que são adoecedores e são... ganham mais, esse retrato que ela faz, ele ganha mais relevância porque é oportuno discuti-lo desde a perspectiva da Palestina enquanto exemplo, enquanto uma extensão desse projeto colonial, né? Numa entrevista que eu assisti dela, ela diz exatamente isso, de modo que, por exemplo, o primeiro filme, Canada Park, né? Ela termina no Canadá, propriamente, onde ela vive, né? E são as terras dos indígenas, dos primeiros povos, First Nations, que eles chamam de inglês. E ela vê uma relação muito estreita com a colonização da Palestina também. Mais alguém? Mais alguém gostaria de perguntar, de comentar? Aqui, ó, esse rapaz de branco, alguém tem um microfone para ele? Aqui. Obrigada. Obrigado. Acho que é a terceira vez que um pedaço da mostra de cinema árabe feminino vem para Brasília. A gente acompanhou de outras vezes lá no CCBB, eu acho. E acho curioso como tem muita relação do cinema árabe feminino com o cinema experimental também, né? Tem um pouco do deslocamento, como você falou. É o cinema árabe, mas está falando da Itália também, fala do Canadá, vai para muitos lugares. Vejo que tem muita imagem de arquivo também. E, às vezes, eu fico um pouco confuso também. Eu acho que o sentimento é muito forte. Mas, por exemplo, no último filme, eu fiquei um pouco confuso sobre aquele projeto de cidade, para onde era, assim, porque tem tanto deslocamento que... Aí eu queria que vocês comentassem um pouco o último filme, que realmente eu não entendi muito para onde era aquele projeto, fiquei bem curioso. No caso específico do contexto da Palestina, metade da população vive em exílio, metade. E quase 7 milhões de pessoas, a grande maioria na Jordânia, bem próximo, né, que é típico normalmente, quer ficar mais próximo possível na esperança, na expectativa de um dia voltar. E também tem outras circunstâncias. Nos países árabes, aqui na América Latina e nos Estados Unidos. Então, há um espalhamento, eu diria, né? Mas é um processo que também enriquece muito, nós entendemos. E como juntar, né?
Eu acho que ela aborda um pouquinho isso, essa questão, na entrevista, na fala, quando relata a história da luta palestina, né? Quando fala da OLP e fala das outras formações políticas e as outras frentes de resistência palestina, e fala são as memórias, na verdade. Então, perpassa no filme, de uma forma muito forte, o primeiro, o segundo, duas coisas: a lembrança na repetição dos nomes das aldeias, e isso é literalmente feito como parte do repertório familiar. É um projeto quase, diria, íntimo, né, da família. Então, fica repetindo a história. Às vezes é a mesma história em várias versões. Eu estou aqui com minha filha, que nasceu no Brasil, mas ela ouviu a história muitas vezes, e ela foi para lá, e ela visitou a aldeia dela de origem, né, onde eu não vivi, meu avô, minha família, o pai do meu pai, a família do meu pai foi etnicamente limpa, né, a 5 quilômetros de Jerusalém, chama Al-Malha. De toda forma, então, essa repetição, essas lembranças que nos junta, né, é a nossa história em comum. Então, só para falar um pouquinho sobre essa questão do deslocamento. O último filme é de Basma al-Sharif, que é palestina, que tem vivência, se não me engano, no Egito. Né? Então, só para dizer, né? São pessoas... E com influência muito grande também do grande cinema egípcio. Né? No mundo árabe, o Egito é produtor de cinema historicamente. Agora perdeu um pouquinho, mas durante bastante tempo. O projeto, né, eu acho que inicia... Vou falar com pouca profundidade, porque eu não tenho muita familiaridade, mas todo mundo sabe dessa proposta com o presidente atual, Sisi, mas eu acho que também anterior a ele, talvez da época do Sadat para frente. Egito é um país que tem uma densidade populacional muito grande, 110 milhões de pessoas, e que vivem grande parte na região da Delta do Rio, né, do Nilo. De toda forma, Egito é sobrepopulada, né? E a proposta tem sido de deslocar, né? Mais uma vez falo deslocamento, da construção de do novo capital, né? Uma nova capital, né? Só que ela é construída com essas premissas, né? Esses sonhos, essas fantasias, se você quiser, mas também o apagamento. Se vocês repararam, lá no fundo tinha um pouquinho das mesquitas, né? Egito é a capital, conheço, visitei várias vezes, é encantadora, uma cidade profundamente rica de história, de tradição e tudo mais. Então, lá no fundo tem as mesquitas, mas você vê elas de uma forma bem apagada, né? A substituição, né, daquilo. Mas também a promessa de um projeto de 20 anos que pretende fazer em 14, depois são 8, depois tem isso também. Então, é um apelo ao nacionalismo, à idade, à identidade, né? A Estado-nação. Talvez a gente possa fazer um pouco uma relação com aquilo que foi dito no segundo filme, né? Quando ele constata, na fala dele, de que o Estado-nação propriamente dito é a negação da libertação da Palestina, ou então da libertação da Palestina. É uma forma de negação. Então, talvez a gente possa ver algo semelhante nesse sentido, mas é um projeto que se arrasta durante muito tempo, exausta o país. Não é por acaso que é o Egito. O Egito é o país referência, vamos dizer assim, do movimento anticolonial da França, especificamente, mas da Inglaterra pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e na verdade, a primeira e a segunda, porque houve uma disputa de poderes de um sistema, de um regime monárquico, né? Tinha um rei. E Egito também é o país que normalizou com Israel, né? Foi o primeiro país, em 79. E é sempre colocado como
forma de compreensão do que é isso de se aliar, porque não é somente normalizar com Israel ou dizer que eu quero fazer paz, entre aspas, é dizer que eu vou integrar esse projeto colonial, esse projeto imperialista, né? Essa aproximação quase que submissa, né, aos Estados Unidos, aos outros poderes, Europa e tudo mais, né? Eu não sei se você já respondeu, porque eu estou fazendo algumas coisas, mas eu queria saber como foi para vocês o processo de criação desse filme. Porque eu assistindo, eu fiquei chorando. Imagina para você criando o filme. É muito profundamente, eu diria, fundante, né? Porque a gente está num processo de um genocídio desmascarado que está em curso. E são feridas, né, que se abrem, mas também são lembranças, e são fortes e são necessárias para nós, como coletivo, da permanência das questões. E isso também nos afirma e nos confirma de que nossa luta anticolonial ela está no lado certo. É preciso lutar contra forças que querem te apagar, que querem te roubar. Nas primeiras imagens do Parque Canadá, é o todo, né? Não é somente a limpeza étnica da população. Essas 3 aldeias com população de 10 mil pessoas, que são Yalo, Bet Nuba e Amouaz. Isso aconteceu em 67. E era a Batalha do Latrum, que fica bem próxima a Jerusalém. Tudo isso é bem próximo, que era extremamente importante. Eu nasci em Jerusalém, então eu reconheço muito todo esse espaço físico. Eu morei lá toda a minha vida adulta, vamos dizer assim. E o apagamento alcança também a natureza. Então, todas essas árvores, os pinheiros que vocês assistiram, que vocês viram, eles foram trazidos, não existia naquela região. Aquela região ela é árida, tipicamente, né? Com a exceção de regiões como Jericó, que é semitropical. Mas o propósito, e tem muito estudo sobre essa questão, era de destruir aquele meio ambiente e construir algo outro, que, na verdade, com o passar do tempo, foi notado isso no ano passado, com bastante queimas que ocorreram nas florestas, e era devido justamente a tipos, espécies de árvores que foram trazidas por Israel para manter esse sonho sionista de apagar o Oriente Médio e trazer um verde o ano todo. A imagem da Europa, a imagem do Ocidente, a imagem daquilo que é civilizado. Então, são várias questões que estão atreladas a isso. E, obviamente, a violência, a grande violência. Então, a gente está falando de violência, de matar. A limpeza étnica ela não é tranquila, tipo assim, podem sair. Não. Ela é violenta. Ela é violenta em todos os sentidos. Do sequestro da sua vida, da morte das suas crianças, de queimar suas crianças, de estuprar. Isso muito bem documentado. Não é só de hoje. E, por isso que vocês viram no filme, o filme retrata as imagens das pessoas com as marchas de retorno. O retorno, para nós, é o que nos ancora, né? O retorno é que o sustenta a contingência palestina, o povo palestino que está no exílio. O retorno é a afirmação da nossa identidade, não é um sonho distante, é a afirmação do nosso direito
aquilo que nos foi roubado. Então, o que acontece? As pessoas voltam. E isso sob ameaça de serem atacados pelo exército de Israel. Mas elas não se importam, elas voltam. Voltam, visitam aqueles espaços. Às vezes, dependendo da região, eles cuidam dos túmulos, cuidam do que restou lá. A minha própria aldeia, por exemplo, onde eu levei Fátima, minha filha, e a Jamila, a minha outra, durante a primavera, sempre tem plantas que nascem lá, né? Então, restou vida lá. E restou também pedras, e restou muitas coisas que esse processo de limpeza étnica não foi capaz de tirar. As queimas do ano passado, por exemplo, não somente causaram tempo prolongado devido ao que estava falando, essas espécies que são estranhas àquela região, mas também desmascararam, mostraram, deixou nu as pedras e os vestígios de casas palestinas que permaneceram lá, que ficaram. O sentimento é forte, o sentimento é de continuidade, o sentimento é de muito orgulho de ter mulheres palestinas que são diretoras, que são capazes de resgatar e resgatar a memória, elaborá-la, que é altamente dolorido, altamente, toda família, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seu legado, e levá-la, retratá-la de uma forma artística para que seja possível ser compartilhada com o mundo. Então, são sentimentos também muito de orgulho, de sentir a nossa presença e, por fim, de dizer que esse é um espaço privilegiado. Pouco tempo atrás não era possível Palestina tomar esse espaço, a voz, a narrativa palestina, ter seu direito a falar, né, das injustiças, das grandes injustiças que foram feitas. E isso é de grande importância, da nossa vontade, né? Isso significa que não precisamos alguém falar por nós. E eu acho que todo grupo que vive a injustiça, vive processos de apagamento, sabe disso, sabe que alguém sempre quer falar dele, né? E é importante a gente ter a capacidade, a força e a segurança de falarmos sobre nós, nossa história e nossa voz. Boa noite, Masal Khair, Muna. Eu adorei os 3 filmes, os 2 da Razan e o último da Basma, mas, de fato, eu fiquei me perguntando se o público aqui estava entendendo, porque eles estão extremamente densos em informação e em história, e especialmente o segundo da Razan. E eu só queria fazer um comentário sobre um pouco a minha interpretação, né? Essa ligação que ela faz entre o Amin, aquele homem velho que a gente acompanha, cuja vida a gente acompanha, que nasce em Haifa, que é onde, né, escorria o petróleo, e que depois da Nakba vai para o Líbano, como muitos palestinos foram, e como muitos palestinos e outros pauperizados da região, depois da descoberta do petróleo, vão trabalhar, né, vão dar seus corpos para o trabalho no Golfo, né? A ilha de Zarqu é uma ilha de extração de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, não é Israel, como o senhor disse aqui, né? E isso é uma história, a história de milhões e milhões de homens da região e também do subcontinente indiano, que foi relatada, né, por Kanafani, como em Homens Baixo o Sol, Sob o Sol. E ela traz esse vínculo entre o petróleo, né, e o trabalho dos homens palestinos, especialmente no momento em que a masculinidade palestina é demonizada, né? Sempre foi, mas acho que é muito interessante também essa visão, né, dela sobre esse homem, sobre esse corpo masculino,
no momento em que a vida do homem masculino, do homem palestino, como a vida dos palestinos em geral, mas especialmente, né, quando a gente fala do genocídio, é sempre crianças, mulheres, e nunca se fala como se os homens palestinos merecessem a morte. Isso é especialmente especial nesse momento. E o Golfo também e o petróleo também estão presentes no filme da Basma Sharif. Porque o que é esse projeto da nova capital administrativa, que na verdade deveria ser conhecido pelo mundo inteiro, porque custou 58 bilhões de dólares para construir uma capital do nada, no meio do deserto. Em vez de, né, tentar melhorar as condições no Cairo, eles simplesmente construíram essa capital que, como muitos lugares no Egito, eu fui para Liguna uma vez, que é uma cidade que no litoral, que basicamente só é acessível a estrangeiros ou ricos, né? Eles têm essa privatização do espaço no Egito, atinge níveis inimagináveis. A gente acha que aqui no Brasil tem desigualdade e apartheid social. No Egito é outro nível, né? Você tem de fato a polícia ali controlando quem entra em cidades. E essa capital já foi inaugurada, né? Boa parte ali de universidades, de administração já está lá há muito tempo. E é basicamente isso, é um paraíso neoliberal baseado no modelo do Golfo, é uma espécie de neo-Dubai, que mostra que o Egito se tornou, que é algo que a gente acompanha há muito tempo, uma espécie de colônia da Arábia Saudita e de países do Golfo. Então o petróleo volta também ali, né? O petróleo torna essa civilização que já foi o Egito, que foi o grande, como você disse, símbolo da luta anticolonial e líder dos países árabes, e hoje em dia o Golfo e logo o petróleo, porque esses países do Golfo não são nada mais do que a encarnação do petróleo em si, né, e do capitalismo em si, dominam a região toda. Só isso, eu queria fazer um comentário um pouco para dar um contexto para quem não estava seguindo muito bem. Obrigado. Maravilha, obrigada, viu, Gabriel? A questão da masculinidade, já que você trouxe, é de grande importância, ela é central para nós. Outro dia eu estava vendo um novo relatório que foi escrito justamente pela Universidade de Birzeit, na Cisjordânia, onde eu trabalhei durante um tempo. Lá tem um centro de estudos sobre gênero, e produzem trabalho muito importante, questionando justamente isso, esse retrato estereotipado, né, sobre o homem árabe e ainda mais sobre o homem palestino. São corpos sacrificados nesse sentido e são sujeitos, né, a um orientalismo profundo e, ao mesmo tempo, também a criminalização e tudo mais. Nós amamos nossos homens, tá? Estou falando isso assim, de uma forma sem populismo, sem nada. Só constatando o que nós vemos diariamente em Gaza, que é a condensação do que ocorre na Cisjordânia e no nosso percurso, né, da luta anticolonial. Nós vemos eles todos os dias, somente com as mãos, tirando os corpos debaixo dos escombros, socorrendo, sendo mortos de uma forma barbárie. Aqui chegou Israel, com os Estados Unidos, claro, e os países europeus que conferem a Israel uma impunidade que não é imaginável. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não, eu só queria contextualizar um pouco de como foi esse diálogo, né, com as meninas do cinema árabe feminino. Quando eu entrei em contato com elas, eu estava querendo exibir um filme, e elas rapidamente falaram: não, a gente vai fazer uma curadoria para vocês, porque a gente precisa falar da Palestina, a gente precisa falar desse assunto, e a gente vai
vai fazer, com certeza. A gente vai passar os filmes para você e a gente vai fazer um diálogo e a gente precisa falar desse assunto. E na hora eu falei, não, com certeza, vamos em frente, né? E aí, enfim, a gente está num festival de cinema de arquitetura, discutindo cidade, discutindo arquitetura, discutindo paisagem. E elas selecionaram esses 3 filmes que, no meu entendimento, né, mostram assim, como a arquitetura ela está fazendo parte, né, desse projeto de colonização, de apagamento de identidade, né? Até quando o Silvino perguntar que cidade é aquela, na verdade qualquer cidade do mundo que se está construindo agora tem a mesma cara, né? Assim, é a mesma cidade no mundo inteiro. Então, assim, se é a Nova Cairo, se é uma cidade na África, se é uma cidade... A gente está vendo também a construção de Abu Dhabi, né, que é uma cidade que também está destruindo toda uma cidade antiga para a construção de prédios iguaizinhos a esses que a gente viu. Né? Então, assim, eu como aqui, né, nessa discussão que a gente está tendo sobre a arquitetura, o papel né, os desafios e o papel da arquitetura em toda essa, enfim, nas questões da mudança climática, na questão dessa crise ambiental, a gente vê como tem essa exploração dos recursos, né, do petróleo, da pedra, e aquela cidade sendo construída com todo aquele trabalho de terra, de destruir tudo que tem, e, por outro lado, trazer pinheiros do Canadá para fazer um parque, né, numa paisagem que não tem nada a ver com pinheiro. Então, eu fiquei assim, bastante... enfim, entendendo, né, essa mensagem dos filmes, do meu ponto de vista, que é da arquitetura, né, de como essa arquitetura ocidental, que é uma arquitetura assim, já muito repetida, né, está construindo cidades iguais no mundo inteiro e apagando as identidades locais, né? Então, enfim, só esse comentário que eu queria acrescentar aqui do meu ponto de vista, né, sobre os filmes. Ilan, você não quer falar? Então, aí eu vou aproveitar rapidinho, pode ser? Para reiterar aquilo que passou, acho que os 2 filmes, os primeiros, com certeza, mas reiterar a importância do BDS, boicote, desinvestimento, sanções, e dizer que o boicote está no alcance de todo mundo, né? É não comprar do Carrefour, é não comprar do McDonald's, aquele café, Starbucks, que eu estou mencionando esses 3, mas tem uma lista muito maior. Estou falando desses 3 porque tem circularidade muito grande. Eu fiz meu mestrado na Inglaterra, na época, nos anos 80, e era a luta contra a apartheid da África do Sul. Do primeiro dia, as campanhas eram de ninguém abrir conta no Barclays. O banco Barclays tinha como parte do boicote, desinvestimento e sanções. Então, a campanha, eu aderi, né, claro. Então, o banco Barclays tinha relações com o apartheid, o sistema, o regime de apartheid da África do Sul, e a África do Sul conseguiu. Foi fundamental. O boicote funciona. O boicote é uma coisa que está, como eu disse, ao alcance de todo mundo, e nós estamos apelando a isso. A campanha da Palestina surgiu em 2004. Eu tenho total orgulho toda vez que eu vou à Palestina, e fui agora, recentemente, minha família mora lá, e eu pude comprar vários produtos, apesar das dificuldades que Israel impõe, mas dificuldades de grande peso. Existe indústria palestina, então eu consegui trazer garrafas de azeite palestino, né, lá escrito Made in Palestine e tudo mais. Para nós é muito importante também que o mundo esteja junto, boicotando os produtos de Israel, boicotando a Airbnb também, que é uma empresa que tem uma associação fortíssima, não é uma coisa supérflua, fortíssima na manutenção de um estado de apartheid, que é Israel, e, portanto, na continuação do genocídio. A relação é direta, é uma coisa só.
E também, eu estive agora no Rio de Janeiro, o pessoal tem um coletivo da Fiocruz, não sei se vocês viram, quem segue no Instagram, eles estão fazendo campanhas maravilhosas e de grande alcance, e eles estão enfatizando muito a questão do petróleo, né? Israel continua recebendo petróleo do Brasil, e estamos com campanhas para enfatizar a importância de parar essa exportação de petróleo para Israel. 40 anos atrás, o Brasil aderiu ao boicote contra o regime de apartheid da África do Sul. Então, não é novidade. O mesmo pode ser também em relação a Israel. As campanhas de boicote funcionam porque, como eu estava dizendo, primeiro estão ao alcance das pessoas, mas também porque efetivamente exercem uma pressão, como foi feito no apartheid da África do Sul. Levou uns 20 anos, mas deu certo. Tá? E, por fim, enfatizar, e a gente fez isso, estou na presença de um querido amigo meu aqui, Ilan Bensussan, que é professor também da Universidade de Brasília. A gente fez uma campanha. Nossa universidade foi possível fazer uma moção e declarar a UNB um espaço livre de apartheid de Israel, no sentido de não aceitar nem convênios, nem acordos com as universidades israelenses enquanto estiver Israel na situação, então, no estado que se encontra. Então, assim, cada uma no seu espaço, se somar para a gente acabar com não somente o genocídio, que é uma manifestação do colonialismo, mas de um Estado colonial como Israel, e apelarmos para um futuro, imaginarmos. Achei bastante legal no segundo filme o apelo à questão da imaginação, porque em situações de grande aflição é necessário essa imaginação. Essa imaginação se resume em quê? Da minha perspectiva, da perspectiva de muitos palestinos a partir dos anos 70, 80, um Estado único, democrático, para todo mundo, do rio ao mar. Certo? É isso. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso debate. Eu quero agradecer profundamente à professora Muna, a todos vocês que ficaram até aqui para que pudéssemos fazer tantas reflexões importantes, né? E gostaria de enfatizar que os filmes que vimos hoje revelam que por trás de muitos projetos que prometem progresso existem retrocessos ambientais e humanos imensuráveis, que possamos seguir atentos à maneira como o cinema, a memória e a cidade se entrelaçam, não apenas para compreender os apagamentos, mas para fortalecer as práticas de resistência. Muito obrigada, professora. Obrigada a todos. مش كله في شيء اسمه مخيلة، في شيء اسمه فكر، مبادئ، أخلاق، عواطف، إحساسات، الانطباعات، يعني كل هذه على المجتمع ككل، مش على الفرد يعني كواحد.